O drama começa com um bebê minúsculo lutando pela sua primeira lufada de ar. Ele nasceu 3 meses antes do tempo. Era tão frágil que as enfermeiras murmuravam que talvez não vivesse até a manhã seguinte. Seus pais corriam de hospital em hospital, implorando por ajuda, buscando qualquer milagre que mantivesse o filho vivo. No fim, o pai tomou uma decisão louca. Vendeu o apartamento da família para pagar um feiticeiro que fizesse um antigo ritual. Eles perderam a casa, terminaram em um quartinho alugado e tiveram que recomeçar do zero. Mesmo assim, sempre que o pai lembra desse dia, seus olhos se enchem de lágrimas e ele sorri. Porque, contra todas as probabilidades, aquele menino, Yumin, sobreviveu. Mas crescer com uma vida emprestada deixou marcas. Quando criança, Yumin sempre se sentiu delicado, como se pudesse se quebrar com um sopro. Ele se via lento, desajeitado, o mais normalzinho do mundo. Era tímido, ficava à margem, sorria para disfarçar, mas muitas vezes se sentia fora de lugar. Tudo mudou quando conheceu 3 garotos tão estranhos e perdidos quanto ele. Naquele dia nasceram os 4 mosqueteiros, inseparáveis, grudados o tempo todo, transformando seus complexos em piadas e competindo para ver quem era o mais bobo do grupo. Com o passar dos anos, esse quarteto se transformou em uma mistura de caos e ternura. Tai Trung, o menino de ouro, sempre o primeiro da escola. Sonhava alto, queria chegar a ser presidente. Mas, para um gênio, era exageradamente dramático. Se caía um ponto em uma prova, agia como se o país estivesse entrando em colapso. E, ao contrário dos típicos nerds, sabia brigar, então ninguém se atrevia a mexer com ele. Book odiava estudar com uma paixão que quase deveria virar esporte olímpico. Ele desenvolveu a habilidade de dormir de olhos abertos e chamava isso de entrar no nirvana. Sua mãe era freira e queria que ele seguisse a tradição budista da família. Ele, por outro lado, só queria uma boa soneca e 0 responsabilidades espirituais. Yumin se via como o cara comum da vila. Não se destacava em nada, nem em esportes, nem nos estudos, nem se considerava especialmente bonito. Mas o mundo não pensava igual. As garotas, as ajumas do mercado e até as crianças pequenas o adoravam. Achavam-no fofo, engraçado, acolhedor. Ele achava que a culpa era daquele sorriso meio bobo. Em segredo, tinha um sonho bem específico: tornar-se um dia um DJ lendário. Por último, estava do Tim, o gigante de bom coração. Seu grande sonho era ser estrela do basquete, mas uma lesão arruinou essa meta. E, segundo ele, também mexeu com um parafuso em sua cabeça. Ele vivia reclamando que os pais não o deixavam adotar Bi, uma vaca de tamanho real que ele considerava a mascote ideal. Um dia, Yumin levou os 3 para a laje onde praticava para ser DJ. Aquele era o estúdio dele, algumas caixas de som velhas, equipamento emprestado e muita vontade. Enquanto Book vagava com cara de sono e Tai Trung examinava tudo com curiosidade, algo fez clique na mente de Dutin. Desde pequeno ele dizia ter ouvido perfeito pura fantasia, mas sua fé em si mesmo era tão grande que chegava a ser engraçada. Naquele dia, decidiu, seguiria Yumin e também seria artista. Quando anunciou isso em casa, os pais o expulsaram a vassouradas em menos de 5 minutos. Ele passou um mês dormindo na laje da casa de Tai Trung até que, exaustos, os pais aceitaram sua decisão. Ali começou oficialmente o seu caminho na música. Desde então, ele e Yumin sonhavam em tocar juntos em grandes festivais de IDM, diante de milhares de pessoas. A realidade, no entanto, era bem mais modesta. Seu grande palco continuava sendo o teto da casa. Mesmo assim, todas as noites, entre cabos enrolados e risadas, o sonho parecia real. Justo quando tudo parecia correr às mil maravilhas, a vida mudou os planos. A família de Yumin anunciou que se mudaria para Nova Zelândia. Depois de se formarem, cada um seguiria seu caminho e o grupo se separaria. Eles nunca tinham feito uma viagem de verdade juntos, nem sequer uma excursão escolar decente, e parecia que essa oportunidade nunca chegaria. A escola organizou uma saída, mas 2 dias antes tudo foi por água abaixo. Yumin foi assaltado por uma gangue. Quando estava prestes a ceder, Tai Trung apareceu como um furacão, enfrentando o grupo sozinho. Yumin conseguiu segurar um dos delinquentes para ajudá-lo. Duti e Book chegaram correndo e, em pleno caos, acabaram acertando o pobre Tai Trung por engano. A escola, vendo o desastre, puniu os 4, nada de excursão. Naquela noite, sentados juntos, decidiram que não ficariam com aquele gosto amargo. Fariam a própria viagem, uma que fosse realmente deles. Iriam para a Tailândia, onde seus ídolos se apresentavam e onde pulsava o mundo da música que tanto amavam. O problema era o de sempre. Estavam mais pobres do que nunca e nenhum dos pais permitiria que 4 adolescentes fossem sozinhos para outro país.
Quando tudo parecia impossível, Tai Trung se colocou à frente deles e disse que aquele seria seu último presente como líder do grupo. Garantiu que, dormindo apenas 3 horas por dia e estudando como louco, poderia entrar na melhor universidade. E conseguiu, tirou pontuação perfeita no exame. Du Tin insistia em que ele devia ter acertado tudo no chute, mas Tai Trung sorria orgulhoso, decidido a provar que o idiota do grupo também podia brilhar. Os pais estavam tão felizes que organizaram uma festa enorme, convidaram todo mundo e o pai anunciou que tinham sacrificado uma vaca inteira para comemorar. Quando ouviu isso, Du Tin chorou em silêncio por sua querida Bi. No meio da celebração, o pai prometeu uma recompensa a Tai Trung. Ele não hesitou, pediu uma viagem para a Tailândia com os amigos. O pai ficou pensativo. 4 garotos sozinhos em outro país não lhe parecia uma boa ideia. Talvez na próxima vez, disse. Essas 4 palavras soaram como uma sentença. Da próxima vez. Exatamente o que eles mais temiam. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele momento, mas, de repente, os olhos de todos se encheram de lágrimas. Eles não estavam pensando em universidades nem em empregos, mas no fim de uma fase. Aquela podia ser a última vez que estariam juntos assim, como 4 moleques grudados o dia inteiro. Eles se abraçaram e choraram como se quisessem parar o tempo. Então aconteceu o milagre inesperado. A mãe de Yumin deu um passo à frente, com a voz trêmula, disse que pagaria a viagem para eles. Agradeceu por serem os amigos que tinham cuidado e feito feliz o filho dela, o menino que um dia todos acharam que ia morrer. Era a forma dela de devolver a bênção. Os garotos gritaram, pularam, correram pela casa como se tivessem acabado de ganhar o mundo numa caixinha. Chegou o tão esperado dia. Os 4 subiram no ônibus rumo ao aeroporto, rindo, sonhando. Yumin chegou a dizer que, em 10 anos, quando fosse um DJ famoso em turnê pelo mundo, os levaria como convidados VIP para todos os seus shows. O futuro parecia enorme e brilhante. Mas a vida quase nunca respeita o roteiro. Na estrada, o ônibus parou em um posto ao lado de um bosque. De repente, Book segurou a barriga e saiu correndo para o banheiro. Os minutos passaram e, quando ele voltou, o ônibus já não estava mais ali. Com ele tinham ido embora as malas, as passagens, a viagem. Tudo o que restou foi aquela frase que começava a persegui-los. Da próxima vez. Antes que essa próxima vez chegasse, a família de Yumin já tinha se mudado para o exterior. Passaram-se 10 anos. O grupo perfeito foi se desfiando pouco a pouco. Tai Trung virou secretário de um político, membro da Assembleia Nacional. Sua vida era puro estresse, discursos, eventos, agendas. Seu chefe até fazia greves de fome para ganhar pena do público, mas a equipe passava barrinhas energéticas escondidas. Tai Trung, que ainda conservava um pouco de idealismo, jogou uma dessas barrinhas no lixo bem na frente dele. Não faça isso. É um insulto ao cargo. Se vai atuar, que faça direito. O homem fingiu indignação, mas segundos depois não conseguia tirar os olhos da barrinha que aparecia na borda da lixeira. Book tinha se tornado tatuador dentro do templo onde sua mãe servia. Ela ainda sonhava em vê-lo como um monge de verdade, mas ele não estava pronto para abrir mão de seus desejos humanos. Vivia entre o barulho das máquinas de tatuar e as preces do templo, preso entre 2 mundos. Du Tin, o coração mais infantil do grupo, não teve tanta sorte. Ele tinha passado por uma crise forte. Os médicos diziam que estava melhorando, mas os amigos viam sua memória escorregar e seu humor mudar de um extremo ao outro. Ainda assim, o médico decidiu lhe dar alta, confiando nos remédios e no descanso. Tai Trung, firme, decidiu que no dia da saída haveria um reencontro para comemorar. Naquela manhã, na televisão, apareceu uma notícia que mexeu com algo muito profundo neles. DJ Star, ídolo de Yumin e de Du Tin, faria sua última turnê na Tailândia antes de se aposentar. Esse anúncio foi como abrir uma caixa de lembranças que estava trancada havia 10 anos. Como tinha prometido, Tai Trung se encontrou com Du Tin no velho restaurante de churrasco que costumavam frequentar. Du Tin, emocionado, quis ligar para Yumin na mesma hora, mas Tai Trung o deteve. Na Nova Zelândia já era meia-noite e ele provavelmente estaria dormindo. Enquanto comiam, alguém entrou no local. Um careca de túnica. Era Book, oficialmente transformado em monge noviço. Sua mãe o tinha raspado e o mantinha praticando a vida religiosa em tempo integral. Mesmo assim, o monge sentou com eles no restaurante enfumaçado e pediu comida como se nada. Ainda não transcendi meus desejos, disse calmamente, saboreando a carne. Logo depois apareceu uma garota de olhar vivo, Sanail. Ela estava apaixonada por Tai Trung desde o ensino médio. Anos atrás, alguns valentões a cercaram e ele apareceu, sem lutar, apenas com um aviso suave.
Eles fugiram como se tivessem visto a polícia. Antes de ir embora, ele disse: "Se voltarem a te importunar, diga que é minha namorada." Essa frase ficou gravada na alma dela. Desde então ela o perseguia, visitava sua casa, fazia recados, pedia lanches. A mãe de Tai Trung acabou chamando-a de minha nora. Embora ele a tivesse afastado para se concentrar nos estudos, ela nunca o tirou do coração. Agora ela estava ali, sentada ao lado dele de novo, teimosamente brilhante. Ele só conseguiu suspirar e dizer uma frase cruel, porém muito típica dele, que ela tinha capacidade, mas não tinha destino. Em seguida, virou-se para Dutin e perguntou o que ele desejava com a alma. Dutin não hesitou. "Quero ir para a Tailândia terminar a viagem que nunca fizemos." Tai Trung o cortou na hora. Com o estado mental de Dutin, uma viagem assim era perigosa demais. Dutin insistiu, implorou, mas a resposta continuou sendo não. Naquela noite, ele tentou ligar para Yumin de novo e, mais uma vez, recebeu a mesma desculpa. Ele estava ocupado. Pela primeira vez, a voz de Dutin se apagou. As lembranças o arrastaram de volta ao tempo em que foi expulso de casa e dormiu na laje de Tai Trung. E ele se lembrou de algo importante, que nunca esteve realmente sozinho. Porque, naquela época, todas as tardes os quatro se reuniam na laje. Subiam carregando mochilas cheias de problemas, mas, ao subir as escadas, deixavam tudo lá embaixo. Book chegava cheirando a incenso, com as roupas do templo. Tai Trung aparecia com livros empilhados até o pescoço. Yumin fazia bobagens tão grandes que ninguém conseguia continuar triste. Entre risadas, discussões e confissões, transformaram a laje no seu refúgio mais feliz. Um dia, anos depois, Tai Trung chegou em casa exausto do trabalho, quase dormindo de cansaço, e encontrou o monge Book esparramado no sofá como se estivesse em casa. Segundos depois, viu Dutin saindo do banheiro. Eles não tinham pedido permissão, mas a intenção era clara: precisavam conversar. Os três se sentaram para lembrar a juventude, a viagem que nunca aconteceu, a dor que cada um carregava por dentro. Com a voz embargada, Dutin confessou que se sentia melhor da cabeça e que queria, nem que fosse uma vez, fazer aquela viagem com os amigos. "Agora que eu consigo, a gente não pode ir, nem que seja só por alguns dias?" perguntou quase em sussurro. No começo houve silêncio. Depois, com um longo suspiro, Tai Trung disse que sim. Book bateu palmas. "Então vamos fazer como antes, voltar a ser os maiores idiotas da Coreia." No dia seguinte, o caos começou. Tai Trung foi ao escritório do chefe, pouco antes de um evento importante do partido, e pediu alguns dias de folga. O homem quase desmaiou. Tai Trung, sério, disse: "Se eu não consigo cumprir uma promessa com meu melhor amigo, como vou cumprir promessas com o povo?" O chefe olhou como se ele fosse um extraterrestre, mas acabou aceitando. Ainda tentou dar dinheiro para a viagem. Ao abrir a carteira, caiu um embrulho de barrinha energética. Ele aguardou com culpa, como se fosse evidência de um crime. No templo, a mãe de Book quase desmaiou quando ele pediu permissão para viajar. Como não conseguia convencê-la, ele partiu para o drama: "Se não me deixar ir, vou virar cristão. Jesus me salva. Aleluia." A senhora ficou parada, igual a uma estátua. Isso bastou para que cedesse. No dia da partida, Tai Trung chegou primeiro ao aeroporto. Logo apareceu Book com sua túnica de monge, caminhando como se estivesse indo em uma missão espiritual. "O que é isso?" "Vai se inscrever no templo Shaolin?" perguntou Tai Trung. "Calma", disse Book. "Saí antes que meu mestre proibisse viajar. Fugir não está nas escrituras." Pouco depois chegou Dutin arrastando várias malas. Dentro delas levava todas as roupas de Yumin, e um manequim em tamanho real vestido como ele. Tai Trung quase desmaiou. "Você já começou com as ervas esquisitas?" murmurou, mas no fim deixou passar. O manequim viajaria com eles, como se o quarto amigo nunca tivesse ido embora. De alguma forma, os três conseguiram embarcar no avião. O Yumin falso foi despachado para o porão. Book entrou em nirvana. Tai Trung rezava para que ninguém os expulsasse do voo e Dutin sonhava acordado com o festival. Quando Tai Trung foi ao banheiro, ouviu uma voz familiar. Sanail estava lá, orgulhosa. "Como achou que eu ia deixar meu garoto viajar sozinho para o exterior? Vim te proteger. Talvez você morra mais rápido, mas vai morrer com certeza comigo", disse, com a lógica peculiar dela. Ao pousarem na Tailândia, o calor úmido bateu no rosto deles e tudo pareceu novo e empolgante. Na saída, Tai Trung viu uma carteira cair da bolsa de uma mulher. Ele a pegou e correu para devolvê-la. A mulher, agradecida,
Lhe entregou seu número de telefone escrito num papel. Antes que ele pudesse guardar, Sanail arrancou o papel da mão dele e o engoliu como se fosse um petisco. O motorista os esperava, um coreano robusto, tão peculiar que eles o apelidaram de Pigsi, como personagem da mitologia. Ele os colocou num carro conversível bem chamativo. Eles se sentiram estrelas, até que Pigsi bateu em outro veículo. Tai-Trung tentou intermediar, mas o idoso do outro carro lhe deu um tapa tão forte que o deixou em choque. A polícia apareceu e descobriu que o carro era roubado. Pigsi, em pânico, se jogou direto no mar para fugir. Os garotos foram presos como se fossem uma quadrilha internacional. Quando pegaram Pigsi, ele colocou toda a culpa neles, dizendo que tinham sequestrado sua família e o obrigado a roubar. O policial acreditou, repreendendo-os como se fossem criminosos perigosos. Por sorte, a embaixada coreana interveio e os tirou da cadeia no dia seguinte. Quando finalmente chegaram ao hotel, entraram empolgados no quarto, imaginando uma vista espetacular para o mar. Du-Tin correu para abrir as cortinas, e deu de cara com um muro gigantesco de concreto colado na janela. O quarto mais barato do prédio. Para piorar, Sanail ficou num quarto melhor. Mesmo assim, eles não deixaram isso estragar o clima. Foram direto para a praia. Areia macia, mar azul, turistas por toda parte. Book ainda estava de túnica e todo mundo se inclinava ao vê-lo, como se tivesse que oferecer dinheiro. Quando o obrigaram a tirar a túnica, embaixo ele usava uma camiseta com um Buda gigante estampado. Entre brincadeiras e corridas, começaram a jogar água. Book, tentando molhar Sanail, acabou encharcando um estrangeiro parrudo. O homem ficou olhando, confuso, e Book só conseguiu se inclinar em sinal de desculpa. Mais tarde, entraram em um pequeno bar à beira da praia, administrado por uma mulher coreana chamada Sylvia. Ela os recebeu com um sorriso calmo enquanto Sanail franzia o senho ao ver como Tai-Trung devolvia o sorriso com gentileza demais. Du-Tin sentou com o manequim de Yumin ao lado, cuidando dele como se fosse real. Até o monge começou a soltar cantadas para Sylvia. Sanail, com ciúmes e a imaginação a mil, sussurrou que com certeza Sylvia fazia parte de uma rede criminosa e que o homem que matava mosquitos ao lado dela era um capanga contratado. Ninguém a levou a sério. Naquela noite, Sylvia os convidou para ir ao seu clube. Sanail não queria, mas, quando caiu a noite, já estava arrumada, brilhando, animada. Ela foi buscá-los, e os encontrou roncando dramaticamente na cama. Ferida e irritada, saiu do quarto. Assim que ela se foi, os três se levantaram como se nada, colocaram suas melhores roupas, se encheram de perfume e saíram correndo para o clube, deixando Yumin falso no hotel. O clube era outro mundo, luzes, fumaça, música que sacudia o peito. Eles dançaram, beberam, gritaram, se perderam na noite. Du-Tin, cheio de coragem, subiu na cabine do DJ e fingiu ser a estrela do show, mexendo os braços como louco. O pessoal do clube quase infartou. Tai-Trung e Book correram para arrastá-lo para baixo. Do lado de fora, Du-Tin começou a repetir a laje, com o olhar perdido. Algo não estava certo. Tai-Trung saiu disparado de volta para o hotel para pegar os remédios do amigo. Encontrou Sanail sozinha, no escuro, encarando nada. Se divertiram? Perguntou ela, com um sorriso triste. Ele ficou sem palavras. Sem gritar nem reclamar, ela só disse: enquanto você voltar vivo, para mim já basta. Essa frase o atingiu mais forte do que qualquer bronca. Ele sentiu a garganta apertar, mas sabia que Du-Tin precisava dele. Voltou correndo para o clube. Quando chegou, havia uma multidão cercando o monge. As pessoas filmavam e riam. Tai-Trung explodiu. Pegou uma cadeira e a ergueu como arma, afastando os curiosos. Nesse exato momento, a polícia apareceu. Ele tentou explicar que só trazia remédios, mas os oficiais ficaram tensos, achando que ele ia tirar algo perigoso. De repente, Sanail surgiu correndo em direção a eles e levou um disparo de taser de cheio. Caiu no chão. Acabaram todos em celas, de novo, com Pigsi rindo da própria jaula. A embaixada coreana teve que resgatá-los outra vez. O oficial que os ajudou os repreendeu sorrindo. Há 10 horas vocês estavam bem. Se continuarem assim, eu mesmo vou ter que pagar as passagens de volta. No dia seguinte, chovia sem parar e ninguém podia sair. Tai-Trung percebeu que Sanail tinha o pulso ralado pela queda. Sem dizer nada, ele limpou o machucado e colocou um curativo. Ela olhou com os olhos cheios de lágrimas e brincou: vou me machucar todos os dias só para você continuar cuidando de mim. Antes que ele respondesse, o celular dele tocou. Era o chefe, furioso. As notícias do escândalo na Tailândia tinham viralizado,
O acusavam de tudo, de agitador político a idiota profissional. Pelo telefone, ele o demitiu. Enquanto Tai Trung afundava pensando na carreira destruída, Du Tin comemorava porque seus seguidores nas redes estavam aumentando graças aos vídeos da viagem. Foi a gota d'água. Tai Trung arrancou o manequim de Yumin das mãos dele e o advertiu para parar. Du Tin explodiu. Acusou ele e Book de terem esquecido o amigo, de tê-lo tratado como empregado no ensino médio e de ignorá-lo agora que ele está longe. Tai Trung cerrou os punhos, mas engoliu a raiva e foi embora, seguido pelo monge. Naquela noite, Du Tin acabou sozinho na praia, chamando Tai Trung aos gritos. Ele não tinha tomado os remédios e sua mente se desfazia em pedaços. Quando finalmente viu o amigo se aproximar, desabou e o abraçou chorando. Achei que você ia correr para o mar e desaparecer, soluçou. Tai Trung o segurou, incapaz de continuar bravo. Eles voltaram a ser 3, embora, no fundo, sempre tivessem sido 4. No dia seguinte, finalmente chegou o festival. Era o famoso Songkran, o Festival da Água, e naquela noite DJ Star faria seu show. No meio da multidão, uma garota atraente que eles já tinham visto antes os reconheceu e acenou. Em seguida, apareceu o próprio DJ e apresentou a garota como sua namorada. Ele agradeceu por a terem ajudado em um incidente anterior e, como forma de gratidão, lhes deu passes VIP. Naquela noite, o lugar parecia outro planeta, luzes de laser, jatos de água voando pelo ar, a música explodindo no céu. Os garotos se olharam e, por um momento, voltaram a ter 17 anos. No meio do show, DJ Star viu Du Tin e o convidou para subir ao palco e mixar uma faixa com ele. Du Tin subiu carregando o Yumin falso. Aquele momento era para os dois. Tai Trung, Book e Sanail aplaudiam lá embaixo, com o coração quase saindo do peito. Foi um instante perfeito, e, como todo instante perfeito, não durou. A próxima coisa de que Tai Trung se deu conta foi que acordou em um lugar escuro e sujo, com mãos e pés amarrados. Ao lado dele estavam Book e Du Tin, também amarrados. Eles tinham sido sequestrados, o lugar parecia um matadouro de órgãos. O doutor avisou que estava sem anestesia e que, de qualquer forma, começaria a operação. Sua primeira peça seria Du Tin. Justo quando o bisturi estava prestes a descer, uma equipe armada invadiu a golpes e explosões. Arrombaram portas, derrubaram seguranças e entraram no centro cirúrgico. O cirurgião tentou resistir como um louco, mas uma granada de efeito moral acabou com o show. No meio do caos, libertaram os garotos. Du Tin, em pânico, gritava que faltava Yumin, que ele ainda estava preso. Tai Trung, exausto, disse a verdade. Não havia nenhum Yumin, só um travesseiro fantasiado dele. Como ele não parava, Tai Trung deu um tapa leve. Precisamos deixá-lo ir, murmurou. Mas, para Du Tin, não era tão simples. E ali se abriu a ferida que eles vinham evitando há 10 anos. Depois de perderem o ônibus rumo ao aeroporto naquela vez, o motorista voltou. Eles subiram felizes, acreditando que o destino lhes tinha dado uma segunda chance. Minutos depois, o ônibus sofreu um acidente. Os passageiros tentaram escapar. Tai Trung carregou o Book. Du Tin tentou tirar Yumin, mas ele estava com a perna fraturada. Não conseguia ficar em pé. Vai você primeiro, depois volta por mim, disse ele, estendendo a mão. Du Tin, paralisado de medo, recuou e correu. Segundos depois, o ônibus explodiu. Yumin morreu ali. O peso daquele momento virou uma pedra no peito de Du Tin. Sua mente, incapaz de suportar, criou um Yumin imaginário que nunca tinha morrido. Ele o levou consigo na forma de um manequim, como se ainda tivesse a chance de cuidar dele. Diante do galpão em chamas, Du Tin correu para dentro, decidido a salvar, ao menos, a imagem do amigo. Abraçou o manequim como se fosse o verdadeiro Yumin e pediu desculpas sem parar. Tai Trung e Book o arrastaram para fora, mas sabiam que, se não recuperassem também aquele travesseiro fantasiado, ele poderia se romper de vez. Tai Trung voltou para dentro, em meio à fumaça, e, contra todas as probabilidades, os 4 saíram vivos, 3 homens, e um manequim. Um dos socorristas murmurou que, em 20 anos de serviço, era a primeira vez que salvavam um travesseiro. Sem tempo para descansar, correram para o aeroporto. De novo chegaram tarde. O avião já estava prestes a decolar. Tai Trung, desesperado, chorou como se tivessem arrancado seu futuro. Então surgiu a figura mais inesperada na pista, Sanail, correndo diante do avião, acenando como se estivesse em um filme romântico. A segurança deteve na mesma hora, mas ela conseguiu chegar perto de Tai Trung. Com a voz trêmula, disse que sabia que não era o tipo dele, que não tinha estudos nem nada de especial, mas que, desde que trombou com ele, só tinha olhos para ele.
Colocou um anel na mão dele e anunciou: a partir de hoje, estamos namorando. Tai Trung ficou petrificado enquanto o levavam. Quando finalmente reagiu e gritou o nome dela, Sanail se virou como se tivesse acabado de ouvir o melhor "eu te amo" do mundo. Ele, em pânico, tirou o anel e disse que não, que aquilo não estava certo, que não podia ser assim. Mas algumas decisões são tomadas sem pedir permissão ao coração. De volta à Coreia, o chefe de Tai Trung venceu a liderança do partido, mas estava tão fraco por causa da greve de fome que mal conseguia falar. Os repórteres pediram uma declaração, então Tai Trung traduziu: eu não fiz nada. Devo tudo ao meu secretário, Tai Trung. Tenho vergonha de o quanto ele me fez parecer brilhante. O político quase desmaiou de verdade daquela vez. Um mês depois, graças às visitas diárias e aos pedidos de Tai Trung, Sanail foi solta. Ela voltou com todas as emoções à flor da pele, e descobriu que o monge estava usando seu anel. Ela perdeu o controle e quase o matou de pancada, até que Tai Trung correu, tirou o anel e, agora sim, o colocou no lugar certo. Finalmente eles se tornaram um casal de verdade, sem meias palavras. Book voltou ao templo para continuar seu caminho espiritual, para a alegria da mãe. Du Tin, mais estável, começou a trabalhar em uma agência de viagens, ironicamente ajudando outros a conhecer o mundo. Um dia, os três foram juntos ao túmulo de Yumin. O monge tentou chorar, mas nenhuma lágrima saiu. Já passou muito tempo, disse baixinho. Ele não iria querer ver a gente chorando para sempre. O vento soprava suave, como se alguém lhes afagasse o ombro desde outro lugar. Assim termina a história de 4 garotos que se sustentaram uns nos outros através do medo, das burradas, da dor e das risadas. A primeira viagem que fizeram juntos não foi apenas umas férias atrasadas. Foi o caminho que precisavam percorrer para encarar a perda, se perdoar e seguir em frente. Daqueles 4 amigos, um que se escondeu no trabalho, outro na religião, outro na própria loucura e um que partiu cedo demais. Os 3 que ficaram aprenderam, finalmente, a caminhar em direção ao futuro sem soltar as lembranças mais bonitas do amigo atrapalhado luminoso, que sorria como o sol. Fim do drama.